A paz do Senhor, no estudo da representação de Jesus em 4 dimensões, vamos adentrar um pouco mais no Evangelho escrito por Mateus, agora focando o mistério das parábolas. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude aí a ampliar o alcance desse canal, acione o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Me ajude com as suas interações no canal, pois é muito importante para ampliar o canal. O versículo do dia está no Salmo de número 78, verso 2. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Como verdade aplicada, o pastor César Pereira, ele afirma que as parábolas revelam verdades acerca do reino de Deus. O texto de referência é Mateus capítulo 13, versículos 31 a 35. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinhas, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Os 4 evangelhos eles registram as palavras e os fatos relacionados com a pessoa de Jesus em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, como sendo ele o Messias prometido por Deus. E a utilização de parábolas como forma que o Messias se utilizaria para se comunicar com as pessoas também foi um ato profético no Antigo Testamento, como bem expressa o salmista Asaf, convidando o povo a ouvir a voz do Senhor, transmitida por Moisés, que foi um tipo de Jesus no Antigo Testamento, numa revelação direta de que o Messias, o profeta que seria levantado entre os filhos de Israel, se expressaria por meio de parábolas e que ele deveria ser ouvido. O próprio Cristo fez alusão à fala de Asaf no Salmo 78, verso 2, como sendo uma referência direta a ele em Mateus capítulo 13, versículo 35. As parábolas foi um dos recursos mais utilizados por Jesus na transmissão das verdades acerca do reino de Deus e dos valores morais e éticos, parâmetros para uma vida cristã prática. Há 2 termos gregos que permitem se entender melhor o termo parábola. O primeiro é parabolê, com raiz no termo parabolon, e significa colocar uma coisa ao lado da outra para se fazer uma comparação. As parábolas eram utilizadas para se referir a uma declaração ou a uma narrativa retirada das circunstâncias naturais ou humanas com o objetivo de expor verdades espirituais. O que de fato importa e deve ser valorizado é a lição extraída pela pessoa a partir do entendimento que ela tem da comparação feita e transformada em instrução para a vida cristã prática, já que as narrativas das parábolas ligadas às questões terrenas com significados espirituais são totalmente diferentes das fábulas que atribuem a coisas o que não lhes pertence por natureza. Para se evitar equívocos na interpretação das parábolas, deve-se observar as características importantes ressaltadas e tentar fazer com que todos os detalhes eles tenham significados bem definidos. O segundo termo grego utilizado para se referir à parábola é paroimia, que indica um ditado de beira de estrada, numa alusão a um provérbio popular, a uma máxima popular, para se referir a um discurso figurativo. Conforme o apóstolo Pedro, ele comparou as pessoas que conhecem as verdades cristãs e mesmo assim retomam a vida ímpia, da mesma forma que um cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada retorna à lama. Como bem observa o pastor César Pereira, eram histórias breves do cotidiano, contadas de forma lógica para ilustrar e extrair verdades e lições a serem aplicadas na vida cristã diária. Como forma de revelar ricas verdades que Jesus ensinou, Deus inspirou os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas a registrar as parábolas contadas por Jesus. Mateus registrou 16 parábolas, Marcos registrou 5 parábolas e Lucas registrou 20 parábolas. Já o evangelista João ele não cita nenhuma parábola, pois ele se dedicou a mostrar mais a natureza divina de Jesus, a 4ª face vista pelo profeta Ezequiel no capítulo 1, o rosto de águia e o significado da fé em Jesus.
Como as parábolas abordavam as narrativas de fatos conhecidos e de fácil aplicação no dia a dia das pessoas, Jesus, de forma clara, ele conseguia alcançar o coração das pessoas por meio das verdades ensinadas. A razão do uso das parábolas por Jesus era dar a conhecer os mistérios do reino de Deus aos seus discípulos de uma forma mais fácil de serem lembradas e, ao mesmo tempo, ensinar verdades espirituais que não seriam entendidas por quem rejeitasse a forma como Deus apresentou seu plano de salvação à humanidade por meio de Jesus Cristo, o Messias anunciado pelos profetas. Dado as limitações humanas dos discípulos, houveram parábolas que até eles mesmos tiveram dificuldade de extrair lições espirituais transmitidas por Jesus e Jesus teve que explicar a eles. Quando o apóstolo Paulo citou o profeta Isaías dizendo: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje, falando aí da cegueira, do sono espiritual, Paulo estava esclarecendo que a impossibilidade de enxergar as verdades espirituais se dá em decorrência da incredulidade humana no projeto de salvação oferecido por Deus e não que Deus propositalmente deliberasse que uns entenderiam e outros não. Multidões se reuniam para ouvir os ensinamentos de Jesus, ficavam admirados com a sua inteligência e a sua sabedoria e como também com a autoridade com que ensinava as verdades espirituais. A maioria das parábolas de Jesus transmitiam verdades relacionadas com a questão do reino de Deus e o fato de o significado das parábolas ficar oculto aos ouvintes era um julgamento divino sobre os que recusavam a acreditar nele. O pastor César Pereira ele ressalta que em diversas parábolas Jesus inicia com a expressão o reino de Deus é semelhante, justamente para que os ouvintes eles pudessem fazer aí uma comparação dos fatos comuns do dia a dia deles com os aspectos do reino de Deus apresentado por Jesus e valorizassem o reino de Deus. Vamos analisar aqui duas parábolas que ilustram bem o destaque dado por Jesus ao reino de Deus. A primeira é a parábola do joio e do trigo. Ela foi explicada por Jesus a seus discípulos em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Era comum no Oriente os inimigos lançarem joio e outras ervas daninhas nos campos onde era cultivado o trigo, com o intuito de prejudicar o agricultor. Algumas dessas ervas daninhas levavam anos para serem erradicadas completamente. Jesus se utilizou dessa realidade para ensinar verdades bem atuais acerca do reino de Deus. O campo onde a semente do evangelho do reino de Deus é semeada é a obra de Deus na terra. O semeador é o próprio Cristo que lança a semente de trigo, que são os servos e servas fiéis que vão reproduzir, vão gerar novos cristãos, representado pela reprodução da semente de trigo semeada. O trigo ele possui a essência, produz frutos e é uma das maiores fontes de alimento. É maleável e se curva com facilidade e quanto mais maduro, mais fácil de ser colhido. O trigo ele cresce apontando para o céu como se fosse aí uma bandeira erguida, podendo atingir 1,5 metro de altura. Depois de maduro, o trigo muda de cor, deixando a cor verde e passando a apresentar um tom amarelo-ouro. A raiz do trigo cresce para baixo com pouca profundidade, o que facilita a colheita. E esse fato fala do desapego do cristão às coisas terrenas. O trigo explode de dentro para fora em belos cachos de sementes, proporcionando uma vista agradável aos olhos, um verdadeiro espetáculo visual. A semente é tenra e farinhenta, ideal para a produção de farinha ou fubá. A plantação de trigo combate a erosão do solo. No mundo espiritual, o trigo alimenta as pessoas com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ao final, o trigo será colocado no celeiro de Deus. O inimigo que quer prejudicar o reino de Deus, a obra de Deus na terra, é Satanás que, por meio dos anjos caídos, os seus serviçais, eles fazem de um tudo para sufocar os servos e servas de Deus e matá-los espiritualmente e fisicamente. O joio e as ervas daninhas são as pessoas ímpias, sob a influência e domínio do maligno, que se introduzem na obra de Deus e que, apesar de terem uma aparência de trigo, de pessoas tementes a Deus, não geram frutos dignos de arrependimento e acabam prejudicando as pessoas fiéis a Deus. O joio ele é muito rígido e ele nunca se curva. Diferente do trigo, o joio ele permanece com a cor verde e com riscas ou estrias mais claras. Ele cresce desfigurado e aleatoriamente, perdendo completamente a sua forma inicial. A raiz do joio ela se alastra em todas as direções
acaba se enrolando entre as raízes de outras plantações e destruindo as outras plantas devido ao efeito aí do crescimento desproporcional. Além de tornar a sua colheita difícil, é uma referência ao apego às coisas materiais. O joio ele cria bolotas enrugadas que acabam se secando antes de amadurecer. A semente do joio é dura e imprópria para o consumo, sendo que na maioria das vezes, quando elas são ingeridas, podem provocar reações alérgicas e até serem venenosas. Numa plantação de joio, inexiste beleza. No mundo espiritual, o joio produz ódio, depressão, perturbação, impaciência, malignidade, perversidade, infidelidade, rixa e desgraça à vida de todos. O joio, ao final, ele será queimado no inferno. Assim como na plantação comum, é impossível arrancar o joio sem prejudicar o trigo e a seleção, a separação deve ocorrer na colheita. No mundo espiritual, Deus é que vai fazer a separação na colheita, no arrebatamento da igreja, pois é Ele que conhece bem todas as coisas, sonda os corações, sabe quem é quem e ninguém foge do seu reto juízo. Ainda que existam pessoas não libertas, infiltradas no reino de Deus, dentro das igrejas, promovendo intrigas, divisões, disseminando heresias e destruindo a fé das pessoas fracas, o Supremo Pastor, além de capacitar as lideranças levantadas por ele para discernir e proteger aqueles que são trigos diante de Deus, é o Supremo Pastor quem vai intervir e exterminar o joio. Em Mateus capítulo 13, versículos 41 a 43, Jesus afirma: E eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A segunda parábola trazida para a reflexão pelo pastor César Pereira é a que apresenta o reino de Deus na parábola do credor incompassivo. Nesta parábola, Jesus reforça o princípio do perdão como um elemento indispensável a quem queira fazer parte do reino de Deus por meio de uma vida cristã prática. Como também Jesus ele revela a grandeza do perdão oferecido por Deus em comparação com o perdão que o ser humano deva conceder aos seus ofensores. A narrativa traz um homem que devia 10.000 talentos ao seu credor. Considerando que um talento valia em torno de $1.600, a dívida do homem era em torno de 16 milhões de dólares, ou seja, cerca de 90 milhões de reais. Ele teve a dívida perdoada na sua totalidade. O segundo homem ele devia apenas 100 dinheiros, ou seja, o valor correspondente a 100 diárias de trabalho de um trabalhador braçal, já que um dinheiro equivalia a uma diária de trabalho. Considerando o salário mínimo mensal de R$ 1.045, a dívida desse segundo homem era de apenas R$ 3.483,33, uma diferença enorme comparada com que o seu credor foi perdoado, quase 90 milhões de reais. O homem que recebeu o perdão da dívida enorme de quase 90 milhões de reais, ele se recusou a perdoar e ainda mandou prender o homem que lhe devia apenas R$ 3.483,33 até que a dívida toda fosse quitada. Estou colocando aqui os valores para se ter uma noção da enorme diferença, pois representa bem a disposição do ser humano querer o perdão de Deus da sua enorme dívida com o Eterno, mas se recusa a perdoar pequenas falhas de seus semelhantes. É mais fácil o ser humano valorar e até supervalorar o quanto as pessoas devem a ele por questões materiais e sentimentais do que ele reconhecer a enorme dívida que ele tem para com Deus e que Deus pode perdoar. Infelizmente, muitos são os casos de pessoas que se sentem felizes por terem sido perdoadas por Deus, mas que se esquecem facilmente do perdão que recebeu de Deus e se recusam a oferecer perdão diante de questões mínimas. Mas a verdade é que o ato de não conceder perdão, de se recusar a perdoar, gera raízes de amargura, de rancor, como o joio, e invalida o perdão de Deus na vida da pessoa. Em Mateus capítulo 18, versículos 32 a 35, Jesus diz: O seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial,
se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. No Sermão do Monte, Jesus também foi enfático em afirmar: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que Deus proveu ao ser humano deve ser visto e considerado como algo infinitamente maior do que quaisquer tipos de ofensas que uma pessoa eventualmente possa sofrer. Na parábola do credor incompassível, fica evidente que uma pessoa perdoada deve preservar um coração capaz de oferecer graça e perdão aos seus ofensores, sob pena de perder o perdão conquistado pelo altíssimo preço pago por Jesus na cruz do Calvário. O perdão é um princípio inegociável do reino de Deus e sua prática, além de demonstrar gratidão da pessoa a Deus, habilita a pessoa a ser perdoada ou a conservar o perdão que recebeu e ter acesso ao reino de Deus. Jesus também se utilizou das parábolas para se auto-revelar, para levar as pessoas a reconhecê-lo como o Messias prometido por Deus e aceitarem a sua missão de implantar o reino de Deus no coração das pessoas. Por meio das parábolas, as pessoas podiam fazer as comparações entre as histórias do cotidiano apresentadas, contadas por Jesus, para extraírem a verdade espiritual de que ele era de fato o Cristo, a maior revelação do amor de Deus à humanidade, o descendente de Davi e seu sucessor eterno ao trono de Israel. O pastor César Pereira também traz duas parábolas para exemplificar como Jesus se auto-revelou por meio das parábolas. A primeira é a parábola dos lavradores maus, em Mateus capítulo 21, versículos 33 a 41, onde Jesus traz a história de um pai de família que arrendou a sua vinha já plantada e com toda a infraestrutura construída e viajou para longe. No tempo da colheita, o pai de família ele enviou seus representantes para receber o valor do arrendamento. Todos foram feridos e alguns mortos por apedrejamento. Por último, o pai de família enviou seu filho, pois acreditava que os arrendantes eles teriam respeito por ele, mas infelizmente ao verem o herdeiro, o mataram para ficar com a herança. A vinha é um símbolo do reino de Deus, implantada na terra inicialmente por meio da nação de Israel. Os lavradores representam os líderes políticos e religiosos da nação de Israel que se apoderaram dos profetas, os perseguiram e mataram a muitos. Quando o filho, o herdeiro, foi enviado, as lideranças políticas e religiosas, juntamente com a nação de Israel, perseguiram a Jesus e o crucificaram na cruz, simplesmente com o intuito de garantirem a continuidade das regalias desfrutadas por eles de forma ímpia, perversa e fora da vontade de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Os lavradores maus, a nação de Israel, representada pelos líderes políticos e religiosos, rejeitaram tanto os profetas quanto o próprio Cristo. Perderam a oportunidade que tiveram e as portas do Evangelho foram abertas aos gentios, aos não-judeus, compostos pelas demais nações da terra. O pastor César Pereira lembra que o evangelista João diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O apóstolo Paulo, falando sobre o fato de a expansão do evangelho permitir que os não-judeus sejam inseridos na oliveira verdadeira que é Cristo, ele esclarece que da mesma forma, os judeus que se arrependerem e se converterem a Cristo, poderão ser reinseridos na oliveira verdadeira que é Cristo. E os não-judeus que se mostrarem arrogantes e envaidecidos pelo fato de terem a oportunidade de estarem em Cristo, eles correm o risco de serem cortados e perderem o privilégio da salvação. Em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, Paulo diz: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Na parábola dos lavradores maus, Jesus ele é apresentado como aquele que morreu de forma injusta para proporcionar oportunidade aos lavradores bons, a pessoas fiéis aos propósitos de Deus, de terem acesso à vinha do Senhor, à plantação do reino de Deus, o pai de família a quem a parábola se refere.
De fato, no descendente de Davi, no Messias prometido por Deus através dos profetas, em Jesus, o herdeiro de Deus, foi realizado o sacrifício perfeito e eterno para a redenção da humanidade. A segunda parábola que auto-revela Jesus é a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Esta parábola tem um caráter exortativo. A narrativa descreve o fato que ocorria na preparação de um casamento nos dias de Jesus. O noivo, após ir à casa dos pais da sua futura esposa, acompanhada do seu pai, e deixar acordado o casamento, ele partia para preparar a câmara nupcial e tudo mais para receber a sua esposa. Com tudo preparado, ele ia buscar a sua noiva e à sua frente ia um amigo íntimo, um amigo chegado, para anunciar a chegada do noivo, do futuro esposo. A moça, por sua vez, ela tinha que estar sempre pronta, pois na chegada do noivo não havia tempo para quaisquer preparativos finais. Inclusive, as lamparinas elas tinham que estar providas de azeite para iluminar a noite escura e evitar acidente no percurso, já que as estradas eram muito irregulares. A noiva, a virgem prudente, precavida, é uma representação da igreja. O noivo, que ansiosamente espera encontrar com a noiva preparada e pronta para partir com ele, é Jesus. O acordo de casamento aponta para um evento futuro, assim como a promessa de Jesus em voltar para buscar a sua noiva faz parte dos assuntos escatológicos, dos assuntos futuros, algo real que acontecerá de forma inevitável. Cabe à noiva, à igreja, se preparar para o tão esperado encontro com Jesus, o noivo, cuja partida acontecerá num abrir e fechar de olhos, e o encontro acontecerá nos ares. As virgens imprudentes, insensatas, representam as pessoas que vivem uma vida cristã relaxada, imaginando que terão aí tempo de se prepararem de alguma forma e ainda participarem do arrebatamento da igreja, tendo acesso ao casamento no mundo espiritual da igreja com Jesus. Ainda que todas as virgens dormiram, as 5 prudentes tinham reserva de azeite em suas lamparinas. Uma ilustração do que pode ocorrer também com o cristão autêntico frente aos desafios da vida espiritual. Mesmo que em algum momento ele venha aí ser tomado pelo sono espiritual, contudo ele mantém reserva da unção e da comunhão com Deus. Em contrapartida, a negligência espiritual, a inércia, a indiferença com que muitos estão conduzindo suas vidas cristãs, vai comprometer o acesso de muitas pessoas a bordas do Cordeiro no reino de Deus. Assim como no contexto bíblico geral, a parábola das 10 virgens mostra que o retorno de Jesus para buscar a igreja, a sua noiva, será em um momento inesperado e indefinido. Quem estiver despreparado, vivendo a vida cristã de forma imprudente e insensata, sofrerá o dano de suas próprias escolhas pessoais em desconformidade com a vontade de Deus, a exemplo do que ocorreu em Mateus capítulo 25, versículos 11 a 13, que diz: Depois que as virgens prudentes tiveram acesso às bodas, ao casamento, chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Todas as narrativas de fatos conhecidos no cotidiano dos discípulos de Jesus, utilizados aí para revelar as verdades espirituais acerca do reino de Deus, tinha como propósito solidificar as convicções cristãs nos servos e servas do Senhor, não somente nos dias de Jesus, como também na atualidade. Como bem disse o pastor João Colenda, fundador do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus e pioneiro na área da educação teológica no Brasil, Jesus ele conseguia alcançar o coração de seus discípulos, pois ele, através de histórias, ensinava verdades eternas. Ainda hoje, as parábolas elas continuam como excelentes fontes da revelação de Deus à humanidade e dos princípios básicos para uma vida cristã autêntica. Que cada cristão possa lançar mão das parábolas contadas por Jesus para consolidar suas convicções, bem como para alcançar outros corações com o evangelho transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois os mistérios do reino de Deus, eles estão acessíveis àqueles que buscarem em Jesus compreender as Escrituras Sagradas. Que esse seja o seu principal objetivo. Até o próximo encontro, conectados na lição, prossiga na paz do Senhor.